Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Alguém pela primeira vez? Que sejam muito bem-vindos, tá? Eu vou dar uns recadinhos, que são aqueles recadinhos falando das atividades da casa, tá? Se caso alguém tiver alguma dúvida, no final, se quiser tirar a dúvida comigo, fica à vontade. Então, assim, a nossa casa, ela tem atividades praticamente todos os dias, exceto sábado, por enquanto. Nós temos na segunda-feira, perdão, começando pelo domingo. Domingo e terça-feira, nós temos palestra, passe, tratamento e atendimento fraterno, tá? No domingo, o atendimento fraterno é online, na maioria das vezes, tá? Mas, se for necessário, também pode ser presencial. Nós temos, na terça-feira, o atendimento fraterno presencial. E, aos domingos, a evangelização infantil. Então, as crianças normalmente ficam embaixo, os pais ficam aqui assistindo a palestra, para depois poderem conversar sobre, etc. Nós temos, às segundas-feiras, o Evangelho no Lar, tá? Que é feito de forma online. Então, quem nunca participou, pode participar para aprender como faz. Muitas pessoas têm dúvidas de como fazer, tem algumas pessoas que já fazem, mas fazem sozinhas em casa, então essa é uma oportunidade de fazer com mais pessoas, tá? Então, o atendimento online, ele acontece às segundas-feiras pelo Google Meet. Quem quiser participar, lá embaixo tem o nosso WhatsApp, aqui o pessoal da internet, né? Já tem na descrição do vídeo nosso WhatsApp, é só entrar em contato e falar que gostaria de participar. O telefone é 97214-4240, para quem quiser anotar. E nós temos, então, após a terça, né, na terça-feira, a única coisa que tem de diferente do domingo é que não tem a evangelização, ok? Na quarta-feira, nós temos o estudo do livro dos médiuns. Então, é um estudo que já está no último ano, e a partir do ano que vem, nós teremos uma nova turma. Só que essa turma, ela é indicada para quem já estudou o livro dos Espíritos. Se tiver alguém que já estudou e queira participar a partir do ano que vem do livro dos médiuns, também pode entrar em contato com a gente já faz ali a anotação para depois, quando for a hora, né, fazer a inscrição. Às quintas-feiras, nós temos o estudo do livro dos Espíritos de forma online. Nós tínhamos presencial também, mas a turma ficou muito reduzida porque todo mundo quer fazer online agora. Então, infelizmente, a turma presencial, esse ano, não teremos mais. Mas o online está funcionando normalmente. Então, quinta-feira, das 20 às 21h30, também pelo Google Meet. Quem quiser participar pode entrar a qualquer momento, tá? Porque é um curso que a gente, vamos dizer assim, há como a gente recuperar algumas aulas e, de repente, fazer posteriormente também. Então, o livro dos Espíritos é livre para entrar, certo? Também, quem quiser participar, WhatsApp. O WhatsApp é a nossa ferramenta de comunicação com vocês. Então, é só entrar lá, perguntar que a gente responde. Temos também, na sexta-feira, a nossa vibração de amor, tá? A vibração de amor é um trabalho que é feito aberto para quem quiser participar, onde nós nos reunimos aqui para fazer vibrações para todo o planeta. Para nós mesmos, para pessoas doentes. Aqueles que querem vir participar, pode vir aqui presencialmente. Nós também temos de forma online. E quem não puder participar, pode trazer os nomes ou mandar pelo WhatsApp os nomes para a vibração. Tá bom? E sábado não tem nada. E quarta-feira, no período da tarde, é o único dia que a casa abre à tarde. Nós temos o bazar, tá? Então, das 13 horas até as 16h30, o nosso bazar está aberto. Quem quiser conhecer, nós temos roupas, calçados, brinquedos, livros, roupa de cama,
Tem muita coisa, tá, gente? É assim, é um momento que vocês podem vir, conhecer, ver se tem alguma coisa que de repente dá para economizar, né? Um dinheirinho. E também é o dia que a gente recebe doações, tá? Para o próprio bazar, para a cesta básica. Aliás, da cesta básica, vocês podem trazer a qualquer hora, durante a palestra, né? No domingo ou na terça-feira, nós recebemos os alimentos não perecíveis. É só chegar, deixar lá embaixo, falar que está doando, pronto, a gente já depois destina para quem precisa, ok? Então é isso hoje. A nossa palestra vai ser com a Beth. A Beth hoje é a primeira vez ao vivo na nossa casa, presencialmente. Ela fez, durante a pandemia, várias palestras para a gente de forma online. E hoje aqui presencialmente. Então, seja muito bem-vinda, tá, Beth? Muito bem-vinda mesmo. Não, agora só um pouquinho, já te chamo. Aí agora eu vou chamar o Paulinho para fazer a nossa prece, ok? Obrigada. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais essa noite de bênçãos. Que possamos aproveitar esse momento, essa reunião, para darmos o nosso melhor e estarmos em sintonia com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, com os mentores da casa, e assim aproveitar ao máximo esse momento que estaremos juntos nessa reunião de amor. Então vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer ao nosso mentor, aos mentores desta casa, pedindo a eles que nos auxiliem para que possamos aproveitar ao máximo esse momento que estaremos juntos. Pedimos ainda que inspire a Beth para que ela possa trazer tudo aquilo que ela preparou para essa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Uma alegria estar aqui. Agradeço o convite. Hoje o tema que nos foi passado é bastante reflexivo. Os 10 mandamentos e nós. A gente sempre, ouve falar dos 10 mandamentos, mas nem sempre a gente pensa, em relação a nós mesmos. Então, mandamento, significa a palavra, é o decálogo, ou seja, 10 palavras, Moisés que trouxe, quando ele subiu ao Monte Sinai, em 2 tábuas de pedra. E os 10 mandamentos a gente encontra em 2 livros lá da Bíblia, do Velho Testamento, o Êxodo e o Deuteronômio. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, nos diz que milhares de anos atrás havia uma estrela chamada Capela, e em volta dessa estrela giram planetas, e um desses planetas estava nesse estágio em que estamos hoje aqui na Terra, de transição, saindo de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E daí o governador de Capela negociou com o governador da Terra, que Jesus, para que aqueles que não conseguiram acompanhar a evolução daquele planeta
pudessem ser acolhidos aqui no nosso planeta. Então, eles foram exilados para a Terra. A gente vê muitos relatos sobre os exilados de Capela. Então, aqueles que vieram, eles tinham bastante evolução intelectual, porque era um mundo como o nosso hoje, mas há milhares de anos atrás. No entanto, na parte moral, eles estavam ainda atrasados, né? E Emmanuel, olha que interessante, no livro A Caminho da Luz, nos diz que os espíritos degradados, né, aqueles que vieram para cá, na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Então, os hebreus eram exilados de Capela, não só eles, mas também outros povos naquela antiguidade. E os hebreus, então, diz Emmanuel, eram a raça mais evoluída na Terra naquele momento, né? Milhares de anos antes de Cristo. Eles já traziam desse planeta de Capela a ideia de um Deus único, de um Deus onipotente, um Deus de justiça, amor, né? Um Deus de fraternidade. Então, eles já traziam essa ideia de monoteísmo, mas eles eram muito orgulhosos. Eles não queriam aqui, já na Terra, né? Na raça hebreia, eles não queriam se misturar com outros povos. E aí o tempo passou, mais ou menos no ano 2000 antes de Cristo, Abraão, um hebreu, ele foi escolhido para levar esse povo até uma terra prometida, que emana leite e mel, né? A terra de Canaã. Então, Abraão foi considerado o primeiro patriarca que deu início à religião monoteísta. Olha, né? Que importante, né? Na história do nosso planeta. Mas mais tarde, lá em Canaã, houve uma grande seca e esse povo foi então para o Egito. E lá eles ficaram mais de 4 séculos, mas eles se tornaram um povo muito numeroso. E os egípcios se sentiram ameaçados por conta desse crescimento populacional dos hebreus. E passaram a cobrar pesados tributos, chegaram até a escravizá-los. E o faraó Ramsés II tomou uma atitude extrema de mandar matar os recém-nascidos filhos de hebreus, né, do sexo masculino. E a mãe de Moisés, ela era hebreia, ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. E ela morava perto do palácio do faraó. O rio Nilo passava assim, na beira do palácio, e ela observou que a princesa, a primeira filha do faraó, todo dia ia banhar-se no Nilo. E o que ela fez, a mãe de Moisés? Ele tinha 3 meses. Ela fez um cesto, encheu de betume, né, para que a água não entrasse no cesto, colocou esse cesto no rio Nilo e ficou olhando. E a água foi levando até onde a princesa estava tomando banho. Ela colocou, né, no momento certo, né? E a princesa ficou encantada e adotou esse bebezinho. Então, Moisés foi educado junto aos outros príncipes no palácio do faraó. Mas o que aconteceu? Quando Moisés já estava na idade adulta, aconteceu um incidente que ele matou um egípcio, né? Matou um guarda egípcio. E aí ele teve que fugir. Fugiu para onde? E depois de um tempo, ele foi sozinho, ele fugiu sozinho. Ele ouviu uma voz que lhe dizia para que ele voltasse para o Egito e libertasse o povo hebreu, porque ele tinha muita mediunidade, ele era um grande médium. Né? E aí ele voltou para o Egito, pediu para o faraó para que ele libertasse o povo hebreu, mas o faraó, né, não cedeu.
E a gente sabe, né, pela história, pelo Velho Testamento, e por filmes fantásticos, até tem um desenho animado, né, em que o faraó, não cedendo, o que aconteceu? O Moisés, um poderoso médium de efeitos físicos, trouxe as 10 pragas do Egito. Até que o faraó concordou que os hebreus fossem libertos, porque até então eles eram escravos. Mas logo em seguida, eles já iam, né, numa certa distância, o faraó se arrependeu e mandou o exército ao encalço, né, desse povo que queria ser libertado. E também que, né, a gente vê na história, lê no Velho Testamento, que por conta dos efeitos físicos, Moisés conseguiu abrir o Mar Vermelho, os hebreus passaram a seco, mas quando os egípcios chegaram na altura do Mar Vermelho, o mar se fechou e os soldados egípcios foram mortos. É muito bacana, né, esses filmes. Tem vários filmes, né? E o povo hebreu, né, Moisés era o líder, vagar, eles iam, né, caminhavam pelo deserto já fazia 3 meses, isso foi no ano 3200 atrás, né? Foi no ano 1200 antes de Cristo, 3200 anos mais ou menos. E aí o Moisés subiu no Monte Sinai e lá ele recebeu os 10 mandamentos. E eles acreditavam que era o Deus, né, um Deus todo-poderoso, que eles chamavam de Jeová, que estava trazendo nas 2 pedras, né, os 10 mandamentos. Eu tenho que ficar bebendo água, tá? Estou com alergia na garganta de pó, de reforma em casa. Então, Emmanuel, no livro O Consolador, a questão 269, também psicografado pelo Chico Xavier, diz que embora Moisés tivesse as mais elevadas faculdades mediúnicas, impossível ouvir Deus. Os 10 mandamentos foram ditados pelos emissários de Jesus, governador da terra. E Moisés, então, foi considerado um legislador, porque ele divulgou as leis de Deus, esses 10 mandamentos, mas ele também elaborou leis civis, que eram para leis assim que eram necessárias para regulamentar a vida em sociedade. Eles estavam lá no deserto, né? Então era preciso organização. E a gente lê também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, um comentário de Allan Kardec, que ele diz que há 2 partes distintas da lei mosaica. Então, as leis de Deus, né, são os 10 mandamentos que foram os trazidos lá no Monte Sinai. É um conjunto de princípios que envolve ética e adoração. Então, os 4 primeiros mandamentos referem-se a amar a Deus. E os 6 últimos mandamentos referem-se a amar ao próximo. E Allan Kardec fala que os 10 mandamentos são a síntese das leis de Deus, desse Deus único, né? E nós temos obrigações para com Deus, para com o próximo e para conosco. E as leis civis, essas leis disciplinares que foram elaboradas por Moisés, eram necessárias para organizar esse povo como uma nação. Eram leis duríssimas, porque a lei de Itália, né? Olho por olho, dente por dente, porque o povo ainda era belo, era guerreiro, e esse povo precisava ser controlado pelo medo. Eles ainda não compreendiam pela razão, pelo raciocínio. Eles estavam nos primeiros passos do seu desenvolvimento moral. Mas a legislação humana, né, evoluiu muito. Hoje se fala a respeito à vida, a respeito à liberdade. Se isso acontece na prática, ainda falta muito. Mas a lei escreve isso. Mas a lei de Moisés não, né?
A lei de Moisés mandava matar, essa lei civil, né? Aí Allan Kardec escreve: Moisés foi obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento, indisciplinado, no qual tinha que combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Então, para dar esse cunho de autoridade, né, às leis civis, Moisés disse que também essas leis foram ditadas por Deus, né? Senão o povo não ia obedecer, né? E o Allan Kardec escreve: só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. Bom, o povo vagou pelo deserto durante 40 anos e os mais velhos foram morrendo, os mais velhos traziam os costumes, né, lá do Egito, politeístas, e Moisés também já estava bem idoso e ele passou a liderança para Josué. Eu tenho que ir bebendo, senão aí me dá um acesso terrível. Vocês me desculpem. Aí o que o Moisés fez? Ele subiu no Monte Nebo e de lá ele avistou a terra prometida. E aí ele morreu. O seu sobrinho, o enterrou no Monte Nebo. Dizem que esse é que deu origem aos essênios. Então, 10 mandamentos, né? Mandamento é mandar, assim, traz essa ideia de autoridade. E foram instituídos pelos emissários de Jesus para trazer ordem, disciplina. Então, vamos aos 10 mandamentos, né? Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra de servidão. Não terás diante de ti nenhum dos deuses estrangeiros. Não farás imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem o que quer que seja nas águas sob a terra. Não os adorarás, nem lhes darás culto. Então, aqui esse mandamento está nos dizendo para que amemos ao Deus único, a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. E a Deus nós devemos tudo. Devemos a nossa vida, devemos o nosso planeta, ele é o nosso Criador. A Ele devemos tudo. Então, Deus deveria estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E tudo que somos, devemos a Ele. Nós ainda não temos esse entendimento, né? Ainda não conseguimos chegar a esse nível de compreensão. Mas André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier, né, ele faz um comentário sobre os 10 mandamentos. Então, em relação a esse primeiro mandamento, ele diz assim: consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Então, o primeiro mandamento também nos fala de não adorar imagens, não praticar cultos exteriores, e também não idolatrar coisas, pessoas, até não idolatrar desejos nossos, porque senão, sabe, nós ficaremos presos a essa idolatria. Então, é adorar a Deus em espírito e verdade, né? O Zé Luiz fala: precata-te contra os enganos do antropomorfismo. Ou seja, pensar que Deus, né, é igual a nós, né? Aquele velhinho de barba branca sentado no trono, né? E fala assim: nós não podemos padronizar os atributos divinos que são absolutos pelos acanhados atributos humanos. Isso é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Quais são os atributos divinos? Nós nem imaginamos, eles
infinitamente perfeitas, não é verdade? Mas nós, humanos, nós ainda temos esses atributos acanhados. O que são esses atributos acanhados? É a virtude, são as nossas virtudes, nossas qualidades. Mas ainda são acanhadas, são muito pequenininhas. Então, não podemos pensar em Deus sob a nossa ótica. Deus está muito além do nosso entendimento. E, bom, no tempo de Moisés, os politeístas, né, acreditavam em vários deuses, porque os hebreus eram monoteístas, mas todo o resto do planeta era politeísta. Eles tinham pouco entendimento das coisas transcendentais, aquilo que está além da matéria, né? E por isso que eles, assim, diziam que os deuses tinham virtudes, tinham vícios. A gente vê, né, a história dos gregos, dos romanos, que eles diziam que os deuses ficavam encolerizados com a desobediência dos seus filhos, né? E aí mandavam castigar pessoas e povos. Ou então, que Deus ficava lisonjeado com as oferendas, né, com a adoração, com os cultos. E hoje? Hoje, muitos acreditam que Deus ainda tem essas características humanas, sabe? Deus está olhando para nós, que Deus castiga, que Deus fica triste porque a gente cometeu um erro. Muitos de nós ainda acreditamos nisso. Temos muito que evoluir, não é? Segundo mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor Deus. Então, Jesus, 1.200 anos depois de Moisés, disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, nós não podemos julgar em nome de Deus, né? Eu juro, né? Não podemos usar o nome de Deus em vão. André Luiz fala: abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza de teu julgamento. Sabe, a gente julga e acha que Deus está julgando igual a nossa estreiteza de entendimento. A gente fala assim: eu juro por Deus, né? Nossos julgamentos são estreitos. Não podemos nos comparar com Deus. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia do sábado. Mas aí Jesus diz: todos os dias são santificados. O que é santificar? É valorizar os dons da vida, é cuidar do corpo, do espírito, é trabalhar no bem, né? Isso é santificar o nosso dia. E Jesus disse para que santifiquemos todos os dias, inclusive o sábado, porque no tempo de Jesus, os judeus, os hebreus, eles não trabalhavam no sábado. Mas Jesus disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E André Luiz fala: recorda-te do impositivo da meditação, em seu favor e em benefício daqueles que atendem na esfera do trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Aqui, né, André Luiz fala da importância do trabalho. Quarto mandamento: honrarás a teu pai e a tua mãe, a fim de viveres um novo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Nossos pais nos deram a vida, não importa se eles foram maus, se eles foram bons, se eles nos abandonaram, eles nos deram a oportunidade dessa encarnação. E a nossa dívida é imensa, porque a gente não pode retribuir a vida que eles nos deram, devolvendo a nossa própria vida, né? Tirando a nossa parte, dando de volta a própria vida. Não dá para pagar essa dívida. Então, o mínimo que nós devemos a eles é o respeito, é a atenção. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a teu pai e a tua mãe, lemos que não se pode amar o próximo sem amar os pais. Então, honrar significa cumprir um dever a mais,
é a piedade filial, ou seja, o respeito, a estima, a obediência, a condescendência, a compreensão, a atenção, sermos pacientes para com eles. E temos a obrigação para com eles de maneira ainda mais rigorosa, porque tudo que a caridade determina em relação ao próximo, devemos mais ainda aos nossos pais, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, honrar pai e mãe é respeitá-los, assisti-los, né, nas suas necessidades, sejam essas necessidades materiais ou necessidades afetivas. Então, carinho, amor, atenção, cuidados, compreensão. E aí, o quarto mandamento tem uma parte interessante nessa frase. Honra teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não é isso interessante? E a recompensa de honrar pai e mãe é ter uma dilatada vida na terra. Não é interessante? Não é? A gente vive assim longos anos aqui encarnados. Por que isso? Porque esses 10 mandamentos foram recebidos há 3.200 anos da nossa época, né? Foi Moisés que recebeu no ano 1200 a.C. E a visão dos hebreus, né, naquela oportunidade, não ia além da vida física. Eles não compreendiam uma vida futura, não compreendiam que pudesse haver um plano espiritual. Hoje nós, né, já conhecemos. Eles eram mais fortemente tocados pelo que eles viam, e não pelo invisível, né, que ia além do alcance do entendimento deles. Né? E quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, lá no deserto, o que eles mais queriam? Eles queriam chegar na terra da promissão e viver um longo tempo nela. Não é? Então, por isso que esse mandamento tocava o coração deles, porque era essa necessidade que eles possuíam. Mas mais tarde, Jesus, os novos ensinamentos que estavam ao alcance do povo, né? Tempo de Jesus, e ele diz: meu reino não é deste mundo. Na época de Moisés não se sabia que o reino, né, nosso irmão maior, não é deste mundo. Então, Jesus diz, há uma felicidade além, né, dessa vida material, mas, né, o Moisés e o povo naquela época não entendiam. E diz André Luiz, lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é insolvável, não dá para solver, não dá para pagar, porque é de natureza sublime. Quinto mandamento, não matarás. E aí não é só não matar o corpo do próximo, não, é não matar a nós mesmos, sabe, com falta de cuidados, não matar os sonhos, os ideais, as esperanças dos outros com nosso pessimismo, com nossa lamentação, nossa revolta. E porque o que a gente planta, a gente colhe, né? Se nós seremos responsabilizados pelas vidas que diretamente ou indiretamente ajudamos ou a eliminar ou a prejudicar. Quando Luiz fala, responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Sexto mandamento, não cometerás adultério, porque também seremos responsabilizados pelo prejuízo que levarmos aos sentimentos dos outros. Então, novamente, ação e reação. Se a gente engana, um dia também a gente acaba sendo enganado. Isso não é castigo de Deus, é um aprendizado. Então, o adultério, como Jesus nos ensina, tem um sentido mais amplo. Pecado por pensamento também é adultério, porque todo ato começa com o pensamento. André Luiz fala, pode de obscurecer ou
perturbar os sentimentos alheios, porque o cálculo delituoso, sabe quando se faz assim, com intenção, né? Emite ondas e forças desorientadas que voltarão sobre ti mesmo. Então, o que emanamos, né? Sejam pensamentos, sentimentos, voltará para nós. 7º mandamento: não furtarás. E aí também, né? Não é só roubar os bens materiais, é roubar o tempo do outro, o sossego do outro, as esperanças do outro, porque se nós roubarmos, um dia também seremos roubados, né? Ação e reação. Mas Jesus também nos disse que o amor cobre a multidão de pecados. Então, é a compensação, né? A gente vai errando, porque ainda somos imperfeitos, mas a gente pode, pela misericórdia de Deus, compensar o mal que fizemos com o bem que fizemos também. André Luiz fala, evita a apropriação indébita, né? Pegar assim, indevidamente, para que não agraves as próprias dívidas, o nosso karma. 8º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não é calúnia, fofoca, maledicência. Fake news, gente. Quando a gente ajuda a espalhar fake news, olha quantas vezes eu passei adiante no WhatsApp alguma informação e aí a pessoa fala assim, isso como se fala? Isso não é verdadeiro, vê lá no Google. Agora eu tomo o máximo de cuidado, né? Porque tudo isso vai ser contabilizado, serão débitos da nossa ficha kármica. André Luiz fala, descerra de teus lábios, né? Tira de teus lábios toda a palavra dolosa, o que faz mal ao próximo, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. Então, tudo que vai e volta. Olha o cuidado que a gente tem que ter nas mínimas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, daquilo que postamos na internet. 9º mandamento: não desejarás a mulher do próximo. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, no item 5, pecado por pensamento e adultério. Jesus fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já no seu coração adulterou com ela. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que Jesus trouxe uma concepção mais ampla do que é o adultério. Adultério é cometer o mal, é pecado, né? As pessoas dizem pecado é quando a gente erra, né? São os maus pensamentos. E Jesus disse, se nesta geração adúltera e pecadora, olha o conceito mais amplo de adultério, né? Alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, também o Filho do Homem, que é ele mesmo, se envergonhará dele. Não é que Jesus vai se envergonhar de nós, mas ele, né, já é um espírito puro, mas era uma forma de entendermos que existe a lei de ação e reação, né? Quando ele mesmo vier na glória do seu Pai acompanhado dos anjos. Então é preciso buscar essa pureza. Estamos longe, né? Mas procurar sermos puros nos atos, nos pensamentos. Tem pessoas que já não têm mais maus pensamentos. Eles já não pecam por pensamento. Eles já, né, realizaram o seu progresso moral. Tem aqueles que ainda têm maus pensamentos, mas repelem, né, não partem para o ato. Morrem aí nos pensamentos. Esses aí, né, para não cair em irritação, estão fazendo um esforço, né, para vencer as suas imperfeições, avançar no seu progresso moral, na sua reforma íntima. Mas tem aqueles que ainda se comprazem nos maus pensamentos, eles têm um grande trabalho de mudança interior pela frente, às vezes, quem sabe, às vezes até para muitas encarnações. O último mandamento, 10º.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Então, cobiça é aquele desejo exagerado, né, de possuir, de conseguir algo que é do outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a cobiça, com a ganância, com a inveja, com o ciúme. Quando a gente tem ciúme, a gente até afasta as pessoas que a gente quer perto de nós, né? E fora o desequilíbrio que nos traz, que acarreta até doenças, né? Mentais e físicas. E André Luiz fala, acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade. Então, os 10 mandamentos de Moisés foram a primeira revelação divina, porque foram os emissários de Jesus que trouxeram essas leis de Deus. Aí Jesus, com a boa nova, com o seu evangelho, trouxe a segunda revelação, resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus, a gente viu, está resumido nos 4 primeiros mandamentos, né? Do Decálogo. E o amar ao próximo são os 6 últimos mandamentos. Que também assim, traz essa ideia de ação e reação, de que tudo vai e volta. E o Espiritismo, Consolador Prometido por Jesus, é a terceira revelação. E no Espiritismo, a gente vê uma relação dos 10 mandamentos com o Livro dos Espíritos, no livro 3º, que fala das leis morais. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus, né? Não adorar coisas, não adorar imagens. E o segundo mandamento é não usar o nome de Deus em vão. Isso refere-se à lei de adoração, está lá no Livro dos Espíritos. O terceiro mandamento fala em santificar o sábado, quer dizer, trabalhar no bem, e no bem dos outros, no bem do planeta, no bem de nós mesmos, né? Fazendo a nossa reforma íntima. E aí a gente lê sobre a lei do trabalho, lá no Livro dos Espíritos, né? E os últimos mandamentos, do 4º ao 10º, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Tudo está englobado na lei de sociedade, que é vivermos bem entre nós, né? Na lei de justiça, amor e caridade, ou seja, como é que nós estamos interagindo com o próximo? Mas as leis morais, que estão lá no Livro dos Espíritos, abrangem outros aspectos da nossa vida, além desses, né? Que traz os 10 mandamentos, que fala em lei de sociedade, né? Assim, implicitamente, lei de adoração, lei do trabalho. Então, o Livro dos Espíritos traz também a lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, a lei de progresso, lei de igualdade e lei de liberdade. Então, a doutrina espírita ampliou o nosso entendimento das leis de Deus em relação aos 10 mandamentos, que foram trazidos lá na época de Moisés, né? E nós estamos sempre evoluindo e sempre novos ensinamentos estão sendo trazidos pela espiritualidade. Bom, aí agora a gente vai chegar no tema da noite, os 10 mandamentos e nós, né? Deus nos deu livre-arbítrio. A gente pode seguir as leis de Deus ou não. Só que a nossa felicidade depende de obedecer os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são um código básico de conduta para definir a nossa relação com Deus, com o próximo, conosco, né? Para que haja paz, ordem, para que haja solidariedade e, sabe, para que haja um mundo melhor, não é verdade?
para que haja pessoas livres, sociedades livres. Olha que bacana! Se todo mundo seguisse as leis de Deus, né? Todos se respeitassem, todos se ajudassem, seria um mundo livre de tirania, um mundo livre de crueldade, de injustiça social, de opressão, né? De exploração, um mundo sem discriminação, de qualquer tipo, né? Um mundo sem intolerância, um mundo em que todos seriam solidários, fraternos. Ainda isso não acontece no nosso planeta, né? O mal ainda sobrepuja o bem, é muito maior do que o bem. Muitas pessoas, né? A maioria não segue, né? Os 10 mandamentos. Mas nós estamos nesse momento de transição, caminhando para um mundo de regeneração. E os 10 mandamentos, a boa nova de Jesus, o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, que são ensinamentos divinos, que enviados pelos mensageiros, né, de Jesus, são universais para todos os povos, não importa se a pessoa é muçulmana, budista, hinduísta, shintoísta, umbandista. Jesus é o nosso governador. Então, esses ensinamentos, que é um código moral de conduta, é universal para todos os povos, todos os tempos, né? Então, qual é a parte que nos cabe? Aí a gente pergunta, o que Jesus e os nossos mentores esperam de nós? Que sejamos pessoas melhores, né? A gente conhece os 10 mandamentos, mas precisa colocá-los em prática todos os dias, em todas as situações da nossa existência. É fácil? Não, mas aí está o desafio. Esse é um grande aprendizado que está aí à nossa espera. Um grande aprendizado a realizar para conquistar a nossa própria felicidade. Obrigada, amigos, pela atenção. Obrigado, Beth. Foi uma história, né? Possamos, né, como foi dito, pôr em prática os nossos ensinamentos, né? Que já está vindo aí desde Moisés, né? E Jesus veio sintetizar e exemplificar para nós, o que possamos pôr em prática, né? Cada dia, cada momento, possamos dar o nosso melhor. Bom, hoje o passe está sendo feito lá na sala ao fundo, então terminando a prece, aí podemos ir nos direcionando ao passe, tá bom? Então vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que nos foi dada de ouvir mais um pouco sobre o seu Evangelho, que possamos pôr em prática no nosso dia a dia, a cada momento. E vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre, que derrame sobre nós as suas bênçãos, para que possamos ter um bom final de domingo e uma ótima semana. Que possamos fazer dessa semana uma ótima semana. Vamos aproveitando este momento de reunião e vamos vibrar pelos nossos irmãos em necessidade. Estejam eles nos hospitais, nas casas de detenção, nos orfanatos, nos asilos, nas creches. Vamos vibrar pelos nossos irmãos em situação de rua, para que não falte a esperança, a paz a cada um, a cura àqueles que necessitarem. Vamos vibrar ainda pelo nosso planeta, por toda a humanidade, para que a paz se faça presente na Europa, no leste europeu,
e que o amor prevaleça nos corações dos homens. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Tenhamos todos uma ótima noite e uma ótima semana. Fiquem com Deus.